Virginianos, sejam bem-vindos. Eu vim trazer para vocês a leitura dos solteiros. Lembrando que essa leitura é para Virgem, Sol, Lua, Vênus e Ascendente, e que é para homem e mulher, basta você adaptar. Dúvidas e sugestões pode deixar aí nos comentários, tá? Vamos lá, meus amores. Virginianos solteiros. Cris, eu tô num triângulo, mas eu tô em busca de um novo amor. Pode assistir também. Tô num relacionamento aberto, mas tô interessado em um novo amor. Pode assistir também. É para quem quiser um novo amor, uma nova oportunidade no amor, tá? Independente da condição que você esteja. Olha, a pessoa que você vai conhecer, já tô sentindo que tem alguém sim, tá? Mas provavelmente é uma pessoa muito desorganizada, tá? E provavelmente é uma pessoa que não consegue se encaixar em muitos núcleos da sociedade ou grupos ou aceitar regras. Por que você está falando isso, Cris? Porque eu estava aqui embaralhando e a forma como eu estou embaralhando e as cartas não estão querendo ali estar alinhadas, tá? Tá me falando muito isso. Muito dada a distrações, carente. Olha só, lembra que eu te falei a questão das cartas, que essa pessoa tem de uma dificuldade de se encontrar em determinados núcleos. Aqui está me falando muito como se fosse alguém que não consegue manter uma vida equilibrada realmente, tá? É uma pessoa que ela está sempre muito dispersa, é uma pessoa muito carente, que pode ter vindo de um lar desestruturado, tá? É por isso que ela é assim, que ela é dispersa, que ela não consegue se encontrar. Pode ser alguém que já fez várias faculdades, assim, começou vários cursos e foi largando pela metade. Não consegue, tá? Não consegue se manter comprometido. Aqui a dificuldade, o grau de dificuldade dela envolve compromisso, dedicação, tá? Ela não consegue se dedicar a uma única coisa. Por quê? Porque tá tudo relacionado a essa carência que ela tem. É como se sempre tivesse faltando alguma coisa, e ela tá sempre com necessidade de preencher um vazio que ela não sabe de onde vem, o que é, o que está acontecendo com ela não se entende, tá? É como se ela tivesse meio que um buraco assim no peito, então ela tá sempre buscando algo para suprir isso. Então é alguém que está sempre em busca de conhecer novas coisas, de iniciar coisas novas,
tá? Tá sempre se comprometendo com algo novo, que é o quê? Pode ser um curso, pode ser um novo trabalho, tá sempre desempregado, tá sempre deixando aquilo para trás, não dá continuidade a nada, por quê? Porque emocionalmente tá inconstante, não tá bem, então parece que nunca tá bem fazendo coisa nenhuma, nada é o suficiente. Então, por exemplo, entra num trabalho, dali a pouco vai começar a achar que aquilo não é para ele, que não é feliz ali, sabe? Que assim, não está se encontrando. Aí realmente dá fim o negócio, eu vou para outro lugar, eu vou começar algo novo. Tá sempre idealizando ou o emprego perfeito, ou o lugar perfeito, ou a pessoa perfeita. Então, por exemplo, até para se relacionar com pessoas, quando você faz algo ali diferente do que ele ou ela espera, é como se você já não fosse mais a mesma. É como se tivesse uma outra pessoa já no seu coração. Aqui tem dois homens, ó, tentando chamar a atenção dessa mulher. É como se o seu foco não está nele ou nela no momento. Aí aciona gatilhos que envolvem essa carência, que essa pessoa já pode trazer já de muitos anos. É complicado aqui, tá? É alguém que pode ter sempre uma desconfiança, tem uma desconfiança contínua. Até nessa carta aqui, essa mulher está observando por trás de um biombo, ó, como se tivesse disfarçada. É alguém que está sempre desconfiado, tá? É como se ele achasse que ele não é prioridade na vida de ninguém. É como se ele ou ela achasse que ele nunca é o escolhido, ele nunca foi a escolha de alguém. É como se achasse que nunca foi a escolha de alguém. É como se sempre tivesse sido deixado de lado, tá? É como se achasse que a vida foi muito injusta com ele ou ela. Aqui, gente, pode ter tido alguma questão ligada à família, tá? Aqui é um castelo, então assim, pode ter alguma situação ligada à família que desencadeou essa carência, essa necessidade de algo que nunca encontra em lugar nenhum e em ninguém, e nada nunca tá bom, e tá sempre sonhando com, não sei se é uma vida melhor, um mundo melhor, ou um lugar melhor, tá? Mas assim, é uma coisa meio complicada, porque eu vejo que ele ou ela está em busca de algo e aí acaba iniciando diversas coisas, mas é como se ele criasse uma expectativa inicial, tá entendendo? Ele vai em busca das coisas, ele inicia as coisas, ou um trabalho, ou um curso, ou um projeto, sei lá o quê. Quando ele inicia, tá? Ele bota alguma expectativa, tem um sol brilhando ali no fundo, é como se ele fosse com muita energia, com muita vontade. E também é alguém que tem uma inteligência muito aguçada, tá? Porque além do sol me falar isso, tem um solzinho brilhando no fundo, essa carta me fala de pessoas que têm uma inteligência muito aguçada. E aqui dentro dessa configuração tá me falando muito disso, mas é como se ele ou ela se perdesse, tá? Como se houvesse algumas desconexões a nível mental, mas que o fundo disso está na carência. Aqui houve uma carência ligada à estabilidade, para muitos, de um lar, tá? Pode ser alguém que veio de um lar desestruturado e depois formou família, pode ser uma pessoa que já foi casada e viveu também uma continuação de algo que já tinha vivido na família de sangue, por exemplo, né? A família foi desestruturada, se casou e também teve um casamento desestruturado com a outra pessoa. A pessoa não correspondeu às expectativas dele, ele de repente também não correspondeu da pessoa. É como se um sonho tivesse desmoronado. Tá complicado isso, hein? Eu sinto. Você quer sinceridade? Eu sinto uma pessoa infeliz, tá? Infeliz, triste, que tá sempre
em busca de alguma coisa que nunca encontra e parece que nunca vai encontrar. É alguém que se perde completamente no mundo das ideias, tá? E que tem dificuldade de cortar esses estados aí de viagem mental para poder ir em busca realmente, tá? De uma realidade, de algo que vai trazer um chão, uma base, uma estabilidade. Aí ele começa, no início vai muito bem, tá? Mas logo depois ele se perde porque ele já não mais se encontra no ambiente ou com as pessoas, nada é bom o suficiente, quebra as expectativas dele ou dela, ele não sabe como agir. Uma coisa muito esquisita, tem muita dificuldade para ele conseguir se realizar em alguma coisa, porque eu vejo que ele ou ela não insiste também, sabe? Não insiste. Tem uma dificuldade em se manter perseverante mediante aquilo que ele se propôs a começar ou a aprender. Aqui tem muito aprendiz nessa leitura, tá? Tem muita pessoa que pode estar numa idade aí de cursos, né? Então vai conversar com você que já fez curso de tudo. Pergunta a ele se ele terminou alguma coisa. Aqui não tem uma pessoa que não se formou por falta de oportunidade. A maioria teve oportunidade, mas nunca conseguiu finalizar por conta dele próprio, tá? Agora, para uma minoriazinha, sim, pode ser que ele seja a vítima da sociedade, a pessoa que vem do lado desestruturado, não teve recursos, teve que driblar tudo isso para ir em busca de oportunidades, e aí iniciou aí com muito propósito alguma coisa, mas teve que, de repente, não sei se abrir mão ou teve o tapete puxado, porque pode não ter conseguido dar continuidade por conta de recursos financeiros, por alguma crise que se estabeleceu dentro da família dele ou dela, tá? Então, alguém que se acha muito injustiçado pela vida, acha que não teve oportunidade, que a decisão não estava nas mãos dele ou dela, teve que entregar, abrir mão de algo que estava até gostando de desenvolver, tá? Mas isso é para uma minoria. Aí vai ficar contando essa história da injustiça, é meio complicado. Agora, para outros casos, tá? Para a maioria, é o contrário. Ele vem da desestrutura, tá? Da falta, mas essa falta é mais a nível interno, porque é como se a desestrutura no lar trouxesse uma desestrutura emocional que desequilibra a vida dele em todos os aspectos. E esse é o fundamento dele ou dela não levar aquilo que se propõe a fazer adiante, tá? Porque não sabe o que fazer e aí acha que assim, sempre é aquela pessoa que eu fui vítima, a vida foi injusta, eu não tive escolha, nananã. Mas eu vejo que se essa pessoa insistisse, tá, batesse o pé, ela poderia conquistar algo, sim, uma realização, mas é como se ela fosse alguém que abre mão das coisas muito rápido, tá? Mas o fundamento é esse que eu te falei. E aí, em seguida, volta para aquele estágio, é como se fosse um looping eterno aqui, tá? É como se fosse um looping eterno. Tá sempre idealizando o tal do sonho, da coisa que vai acontecer, o que vai fazer, que vai ser, e que papapá. E aí surge uma oportunidade. Poxa, vai lá agora, inicia, bota em prática, faz o negócio acontecer. Aí ele vai, até começa, mas aí logo depois já acha que tudo está contra ele, ou que as pessoas estão contra ele, se decepciona com o lugar, com tudo. É complicado. Aqui tem gente que, por exemplo, idealiza um lugar, um trabalho, consegue a vaga. Quando chega na real mesmo, vamos fazer acontecer dentro daquele trabalho, começa cheio de gás, cheio de expectativa, e aí todo mundo aposta muito nele. Aí dali a pouco ele vai ser aquela pessoa que vai dizer que o lugar está sufocando ele, que as pessoas, o chefe é irredutível, o chefe é vil, o chefe é perseguidor, ele como é que fala? Só ganha migalhas dentro daquele lugar, nada do que ele faz é o suficiente. As pessoas não valorizam aquilo que ele está fazendo e ele faz tudo certinho, mas tem sempre alguém disposto a puxar o tapete dele, tirar a oportunidade dele ou dela, né? O chefe não gosta dele,
e o chefe é ruim, e a pessoa não muda, por mais que eu faça, ninguém vê valor em mim, né? Ninguém enxerga os meus esforços, eu estou sendo injustiçado naquele lugar, né? Eu vou ter que me afastar, porque ali eu vejo que eu não sou prioridade, sabe? Ali não tem chance de eu crescer, de eu desenvolver nada, então é muito complicado, porque nunca vai conseguir uma estabilidade na vida, porque parece aqui muito para mim um sonhador que ainda precisa de fato acordar para a realidade, tá? Então, desculpa aí para quem já está conhecendo a pessoa, porque eu estou sendo muito dura, mas eu estou te passando logo a realidade para você, quando começar com essa historinha contigo, você já entendeu o que está se passando. Porque, gente, tem coisa que não dá para florear, tá? Se você florear, você vai ficar floreando eternamente a vida inteira. Dali a pouco, vocês estão os dois juntos, ó, vivendo de sonho e imaginando que essa mulher vai pular de um quadro. Coisa que nunca vai acontecer, tá entendendo? Então, alguém que pode estar aí com alguma... Pode estar vivendo um quadro de realidade distorcida. Pode ser uma pessoa que vem muito para mim, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a realidade da vida, então vive muito um mundo paralelo, tá? Como assim, Cris? Tem muita coisa acontecendo no mental dele ou dela, tem uma historinha rolando no mental dele ou dela e que tá tão aquém da realidade, sabe? Que é por isso que ele se frustra. Porque quando essa pessoa tem uma oportunidade, ela viaja, ela acha que aquilo que ela sonhou, sabe? Que estava lá na mente dela e tal, que ia acontecer, que ela vai conseguir ver aquilo, trazer aquilo para a realidade. E aí quando ela vê que não acontece, ela própria se frustra e ela volta para aquele lugar que para alguns, está me falando aqui, pode estar relacionado a uma questão da infância. Por exemplo, quando ele tem uma quebra de expectativa, ele se sente perdido, sozinho, sem nada, sem ninguém, e aí volta aquele estado da infância onde ele se sentiu assim. Para alguns pode ter uma questão aqui ligada à criança ferida, pode ser aqui, tá? Deixa eu pegar outro deck. Nossa, a carta tava embaixo, quer pular de qualquer maneira, tá? Aqui, ó, é uma aliança. Tô vendo parceria aí entre vocês dois. Ou essa pessoa, né, abre o olho que pode ter uma aliança com alguém, ó. Eita, muita dificuldade para ele ou ela acordar para a realidade. Ah, crianção. Eu já tinha desconfiado, tá? Olha só, vamos lá. Aqui tá me falando, gente, muito claramente o seguinte: é um relacionamento de desigualdade, tá? Porque provavelmente aqui tu é uma pessoa muito determinada. Porque eu vejo que você vai despertar essa pessoa, você vai encorajar ela, tá? A se reerguer ou a voltar. Lembra que eu falei que para alguns tem uma questão ligada a estudo, a formação, alguma coisa que ela não consegue manter. Para alguns é por infantilidade, para alguns essa pessoa pode ser muito mimada, tá? Ou muito protegidinha do pai e da mãe, nunca teve que entender ou encarar a vida mesmo de fato. Pode ser alguém que tem as oportunidades de mão beijada e a pessoa não pega realmente, não vai atrás, não vai à luta porque não quer. Pode estar nesses devaneios aí, nessas desconexões, porque né, tem alguém que paga as contas para ele ou ela. Ou para uma minoria, eu vi aquela aliança ali, pode ser sim uma pessoa casada, e aí de repente a mulher lá que faz tudo, que toma todas as responsabilidades, e ele tá nessa vidinha gostosa, e é por isso que tem um monte de mulherzinha, né, pela rua, que tem várias mulheres, tá bom? Para alguns casos aqui tem isso, mas é uma minoria.
Então, alguém cheio de, né, guarda em segredinhos aí suas conquistinhas, está se achando gostoso, se acha o intelectual, né? E na realidade, de fato, que ele é um cara que está numa viagem aí, que está achando que o mundo vai ser, né, que a vida vai ser sempre fácil dessa maneira, está com um olhar muito infantil com relação à vida, e aqui literalmente ele não quer acordar para a vida, tá? Porque aqui tem um despertar, mas ele se opõe, tá? Porque ele quer manter essa vidinha que ele leva, tá? Para alguns é como se estivesse levando a vidinha na flauta, tá? Assim, não é que ele tenha um vidão, mas às vezes tem até alguma dificuldade, mas prefere encarar e ir levando do que, entendeu? Se colocar na vida. Para alguns casos tem isso aqui. Bom, vamos lá. Aqui está dizendo para você que você chegou na vida dessa pessoa para trazer para ela um despertar aí de consciência, um acorda para a vida, tá? Um vamos despertar, vamos fazer acontecer. É como se ele ou ela se sentisse desafiado, tá? Com relação a você, você vai mexer muito com ele ou ela, você vai despertar muito desejo, muita paixão, de uma certa forma até um pouco de apego, porque essa mulher está agarrada aqui, né, a esse mastro, então pode aqui despertar muito apego. Tem uma questão sexual aqui que é muito forte, é a carta da força, tá? E aqui com essa questão de muitas mulheres, e aqui uma carta que fala realmente de novidade, tá? É uma carta de criança, de início, de coisa fresca, né? Me mostra que é um sentimento novo, que é incomparável, é como se ele ou ela repassasse aí na mente, né, a todas as pessoas com quem ficou e não sentiu nada nem de longe parecido com o que vai sentir por você. Tem uma atração realmente muito forte, tá? Que ele ou ela, de certa forma, vai tentar até ocultar, mas eu vejo que vai ficar muito claro para você a força desse sentimento logo de início, tá? Talvez fique muito claro para você o desejo, né? A atração, mas o quanto que você vai mexer com os sentimentos dele ou dela, talvez você vá descobrindo aos poucos, porque eu vejo que é alguém que tem insegurança até para falar de sentimento, tá? Complicado aqui o negócio. É uma pessoa muito insegura, muito imatura, muito infantil, tá? Não vai saber o que fazer. Então, assim, parece que é você que vai ter que tomar as rédeas e conduzir essa relação. É você que vai ter que ditar as cartas, é você que vai ter que dirigir essa pessoa, porque senão o negócio não vai sair do lugar. Lembra que eu falei que é alguém que é muito dado a distrações? É como se alguém que ficasse perdido sempre com relação ao que eu vou fazer, como eu faço, com quem eu faço. É você que vai orientar. Então, assim, tá muito complicado, principalmente para você que é mulher, tá? Cuidado para você não se tornar mãe dessa pessoa, tá? Tem uma criança aqui. Cuidado para você não se tornar mãe da pessoa, e para outros casos, você sendo mulher, cuidado para você não ter filho muito rapidamente aí com essa pessoa, tá? E depois você perceber quem é realmente a pessoa, que ela não está pronta, não está preparada para oferecer segurança para ninguém. Porque é alguém que, ó, a vida já dá o chacoalhão, você chega para tirar ele ou ela aí desse estágio, tá? Para realmente trazer movimento para a vida dele ou dela, fazer com que ele saia, né, dessa posição aí na qual ele vem se encontrando há um tempão. É como se você não é que você é como se você o forçasse, preste atenção. É como se você naturalmente, não é que você vai fazer alguma coisa, tá? A sua presença o força, tá, a crescer, a assumir um outro papel, que no caso seria um papel de adulto, né? É aquela história. A partir do momento que você quer ter uma mulher, você não pode mais ser criança, né? Então você tem que saber que papel que você quer ocupar na vida, tá? Então eu não sei se é a tua determinação, se é a tua coragem, a tua força, tá? Que vai fazer com que ele ou ela tenha vergonha de estar nesse papelzinho, tá? E aí você vai dar um sacode aí, uma corda para a vida, ou se realmente você vai dizer certas coisas para ele. Tá, mas assim, você de cara já vai perceber quem é a pessoa, mas só no iniciozinho pode rolar muita atração. E por ser alguém, como eu vi aquela questão, lembra que eu te falei da questão intelectual?
Pode ser alguém que tenha muito papinho furado para contar e é uma pessoa atraente. Então, no início, você pode ficar muito atraída e não perceber alguns detalhes, mas vai bastar você estar na vida dele ou dela que você já vai entender a situação. Então, só é perigoso para quem, ó, se descuidar, tá? Sexualmente, porque tem uma atração importante aqui, e tiver filho com ele ou ela, porque você pode assumir aí o papel de mãe de duas crianças, porque essa pessoa não tem maturidade, tá? Não tem maturidade. E aí é o que eu tô te falando, é uma eterna indecisão que vai fazer com que esse relacionamento se torne aí uma troca muito injusta, muito desigual, tá? Porque parece que você que está assistindo aqui já é madura. Você pode ser a pessoa que já tem muitos compromissos, então você precisa de alguém para estar ao teu lado, né? É meio complicado isso aqui. Se você está buscando distração também, porque de repente você pode ser uma pessoa que trabalha muito, que se esforça muito, que está cansada e quer alguém para se distrair no fim de semana. Então, né, de repente você quer aquele alívio para a tua mente. Ah, não, Cris, trabalho pra caramba, eu não quero relacionamento sério com ninguém, eu só quero distração. Aí, beleza, tá? Porque é uma pessoa que você não precisa levar ela muito a sério, é uma pessoa que vai ter várias historinhas para contar, é alguém que gosta muito de contar a história, vai ter muita coisa para te contar, coisas novas, porque pode haver aqui uma diferença de idade, ou se tiver a mesma idade, ele, como eu te falei, ele tá em, ele tá em outro patamar intelectual, tá? Então, assim, não sei se é aquele adulto que é muito fissurado em videogame, em série, em pipoca, em sorvete, assim, ele, entendeu? Ele pode ter um... Ele pode estar lá atrás com relação a você. Por exemplo, eu posso estar falando com duas pessoas aqui de 40 anos, tá? Porém, você pode ser uma pessoa de 40 anos que trabalha, que é independente, que está pensando em, sei lá, conquistar algo novo, em uma formação, e ele tem 40 anos também, mas ele está preocupadíssimo hoje porque ele passou no mercado e viu que o sorvete mudou de preço e caramba, ele já tinha pensado que no fim de semana ele queria sorvete para comer com banana, assistir a série tal, e tá preocupado porque ele estava esperando a série que ia lançar na sexta-feira, mas que mudaram a data. Isso para ele é muita coisa, sabe? E ele não tá conseguindo passar daquela fase do videogame. E, pô, como que ele não conseguiu? Isso tá inquietando a mente dele, sabe? Ele tá preocupado. A mamãe teve um problema no trabalho, baixou o salário. Aí ele tá preocupado porque se ela atrasar a internet, como é que ele vai fazer para jogar? Tá? Então, assim, isso é só um exemplo, tá? Mas é que eu quero te dizer que são pessoas que estão com prioridades totalmente diferentes nesse momento. Então, toma cuidado para, sei lá, você não se envolver demais. Tem uma mulher que está muito agarrada, como eu falei, a esse mastro, tá? Se envolver demais, muito rápido e acabar tendo filho. Agora, se fosse, você só quer distração, beleza, você vai se distrair e vejo que você chega como uma oportunidade realmente dele enxergar através das diferenças, tá? Das diferenças entre vocês, que ele precisa acordar para a vida, tá? Que ele tem que parar aí de, sei lá, ele tem que sair desse mundinho, ele precisa acordar. É um cara ou uma mulher que está perdendo muitas oportunidades. Muitas, muitas, muitas. Tá entendendo? Muitas. O cara, assim, tá completamente bloqueado para a realidade e se recusa a despertar. Então é isso. Eu vejo que só a tua presença vai despertar nele ou nela realmente uma vontade, tá? De se desafiar, de correr atrás. Ele vai sentir essa vontade. É que a mente sabota ele ou ela, tá entendendo? É como se tivesse um negócio mais ou menos desse tipo. Ele não consegue ficar comprometido com... É como se ele tivesse uma ideia, tá? Tenta se comprometer com relação àquilo, mas logo depois o negócio desanda. Tem um negócio desse. Por isso que ele fica naquele looping eterno que a gente viu lá no começo, tá? Mas eu vejo que a tua presença vai gerar aí essa, sabe, essa
energia, essa vontade aí de se desafiar, de correr atrás. É como se você dissesse assim: caramba, acorda, você é muito mais forte do que você realmente supõe que é, tá? Acorda para a vida, você é muito maior do que isso. Ou você pode vencer esses bloqueios que você impôs na tua vida, tá? É como se você fosse aconselhar em alguns casos, é como se você fosse, não seria direcionar, mas é como se ele vendo a tua vida, tá? Ele quer se tornar melhor, é como se fosse mais ou menos isso. O conflito é o como, tá? Porque é como se ele não se visse forte o suficiente para encarar determinadas coisas. Mas ele é, né? Na verdade, nenhum de nós está preparado para muita coisa na vida. Mas a gente precisa agir, a gente precisa ir, né? Com medo, sem medo, se sentindo pronto, não se sentindo. É como se ele próprio desse para trás. É a imaturidade que sabota ele ou ela, né? Essa menina aqui, ó, ela tá caçando borboleta, tá vendo? Toda distraidinha no campo. Lembra que eu falei das distrações? Tá entendendo? É como se ele quisesse isso. Ele não quer levar a vida tão a sério. Parece que para ele tá tudo bem, eu não sei, gente. Vocês têm que avaliar isso, tá? Ó, eu vejo que no fim das contas, aqui tá mais favorável para uma amizade do que qualquer outra coisa, tá? Porque o grande problema aqui, ó, envolve dinheiro. Envolve dinheiro por quê? Porque ele não corre atrás de dinheiro, é alguém que não está focado em base financeira, material, nada disso. Isso não é prioridade dessa pessoa, mas pode ser a tua. Então, por isso que eu falei que tem um conflito aqui, o conflito está girando em torno de objetivos. Eu sinto que é objetivos. É como se vocês se desencontrassem no que compete aos objetivos de vida. Você quer ir por um caminho, ele quer ir por outro. Tá? Por isso que se torna um relacionamento desequilibrado, uma troca desigual, e um vai sempre oferecer mais do que o outro. Por quê? Por exemplo, um cara que não leva nada a sério, ele não está em busca de um emprego ou de um dinheiro, sei lá o quê. Vai ser você que vai pagar a conta sempre, tá entendendo? Quando começa a pesar no bolso, né, aí é fogo. Aí eu acho que é onde você vai querer apenas uma amizade. Não sei, tô supondo, né? Quem sabe é você, depois você passa aqui e me conta. Essa pessoa pode ser do signo de Libra, de Áries, de Leão, de Escorpião e só. Boa sorte para vocês, beijo no coração, fique na paz e até a próxima leitura, amores. Tchau, tchau.